tudo bem? A gente está começando uma série de lives aqui agora para Informa Markets. Meu nome é Natália, eu sou editora-chefe para Informa Markets, que é responsável por alguns dos maiores eventos aí de saúde no país, Feira Hospitalar, Healthcare Innovation Show, Saúde Business Forum e o saudebusiness.com, que está servindo, acho que, como host aqui para esse evento online que a gente está fazendo. Queria super agradecer a presença de todo mundo, acho que todo mundo está numa operação maluca aí. A gente conversando aqui antes, o Marco Aurélio já falou que está trabalhando o dobro, o Maurício com certeza também, o Zé Henrique não tenho dúvidas, e o Leonardo também. Acho que a gente vai falar um pouquinho aí de alguns desses drivers, né, de aumento de trabalho, de reforço de produção, do que está acontecendo dentro de todas as instituições. A gente já está com 116 pessoas assistindo, então muito obrigada a todo mundo. Depois isso vai ficar disponível também nas nossas redes, então mais gente vai poder acompanhar junto com a gente. Então, muito obrigada aí. Por que a gente escolheu falar sobre equipamentos, insumos? Acho que nesse momento que a gente está falando agora, comprar um lote de máscara, comprar um lote de álcool em gel virou até uma operação de guerra. A gente tem visto aí navios literalmente sendo desviados, negociações sendo interceptadas, a gente está vendo uma tentativa de negociação com o mundo todo, precisando dos mesmos equipamentos, precisando dos mesmos materiais. Aqui no país não é diferente, a gente já tinha algumas dificuldades, acho que logísticas e algumas demandas que a gente precisava passar aí ao longo de um período natural de sistema de saúde que a gente tem. Dentro de pandemia, a gente passa por isso de forma bastante reforçada, né? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, então vou passar o nome de todo mundo e vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho depois que eu falar a lista de quem a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Hoje a gente está com o Marco Aurélio, diretor executivo da ANAP, representando os hospitais privados. Acho que a gente vai falar um pouquinho aí do tamanho da representação que vocês têm. José Henrique Salvador, diretor de operações da unidade de contorno da Rede Mater Dei, muito obrigada. O Maurício Barbosa, fundador da Bionexo, e o Leonardo Birro, CEO do Grupo Mafra. Gente, muito obrigada. E antes da gente começar, eu queria pedir para o Marco se apresentar um pouquinho rapidinho, para a audiência ficar, acho que por dentro de todo mundo que está acompanhando com a gente. Por favor. Bom, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Dizer que a Associação Nacional dos Hospitais Privados, hoje uma associação que tem 122 sócios em todo o Brasil, 55% dos nossos associados são hospitais filantrópicos, são privados sem fins lucrativos, os outros 45% são hospitais privados com fins lucrativos. Nós temos aí os grandes hospitais de excelência e referência do Brasil, que são nossos associados, entre eles o Mater Dei, inclusive o Dr. Henrique Salvador é um dos nossos conselheiros, né? Temos também, para colocar para vocês hoje, esses 122 hospitais são responsáveis por 25% de tudo que é movimentado na saúde suplementar. Nós somos aí, o nosso grupo de hospitais emprega quase 300 mil colaboradores no Brasil e de Sul a Norte. Foi dentro dos nossos hospitais que o Covid-19 chegou ao Brasil, então a gente tem, desde o primeiro momento, acompanhado tudo que ocorreu, fizemos vários levantamentos em relação a EPIs, todas essas questões. Então, é bom estar aqui para falar com vocês. A ANAP quer contribuir no que for possível. Muito obrigada, Marco. Agora, José Henrique, acho que você podia se apresentar para a gente também, por favor. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, em nome da Rede Mater Dei de Saúde, gostaria de agradecer o convite. Para a gente é um prazer participar desse tipo de debate, principalmente porque a gente vê aqui hoje envolvidos partes, né, que têm nos ajudado muito a passar por esse período. A gente tem o Marco Aurélio representando a ANAP. A ANAP é uma parceira, né? Na verdade, nós somos um dos fundadores da ANAP lá atrás, e através das análises, das trocas de experiência, dos benchmarks e também do apoio institucional que a ANAP tem nos dado, a gente tem sido mais fortes para poder entender esses movimentos e também conseguir conversar com as diversas partes. Maurício Barbosa, né, tem nos ajudado muito através da tecnologia, e o Leonardo também, através dos insumos. Todos são parceiros importantes da gente aí no dia a dia da instituição. A Rede Mater Dei de Saúde hoje é composta por 4 unidades, nós temos
1.100 leitos. Estamos aqui no estado de Minas Gerais e estamos agora em expansão. A nossa primeira unidade fora de Minas Gerais vai ser em Salvador. E, de novo, aí é um privilégio para mim estar aqui representando a Rede Mater Dei de Saúde e, de certa forma, representar os prestadores num debate tão interessante como esse. Obrigada. Leonardo, por favor. Vamos lá. Boa tarde aí a todos. Prazer dividir aqui esse fórum virtual. A gente está ficando acostumado, né, com esse fórum virtual, cara. Tomara que a gente não goste demais desse negócio aqui, não queira se encontrar mais ao vivo aí, que a gente só faz isso todo dia. Mas prazer aí, Marco Aurélio, Zé Henrique, Maurício aí, parceiro, amigo de longa data também de muita coisa, dividir um pouco esse fórum com vocês, tá? A gente está, obviamente, aí tentando fazer tudo que está ao nosso alcance para ajudar. O maior fornecedor aí de materiais e medicamentos para hospitais do Brasil. A gente tem tanto fabricação própria dentro das linhas, a gente tem que é mais ou menos 15% do que a gente vende, mas principalmente distribuição de 85% do que a gente vende hoje é distribuição pelo Brasil inteiro. Somos parceiros aí de todos os hospitais e a gente é o único que tem material e medicamento, né, no nosso portfólio. Então, a gente tem uma oferta muito completa aí, tanto para hospitais públicos e privados. Acho que a gente tem vivido o epicentro aí dessa dificuldade realmente de arrumar material, conseguir insumo, dependência de mercados globais, falta de autossuficiência do Brasil em produção de muita coisa. A gente está no olho do furacão disso e dá para dividir um pouquinho com vocês aqui o que a gente está fazendo aí para ajudar. Super obrigado, Leonardo. Acho que a gente vai passar um pouquinho por alguns desses tópicos. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, também pode ir mandando aqui no chat do lado, que a gente vai mediando e conversando ao longo do debate. E Maurício, por favor, nosso palco virtual agora é seu. Obrigado. Bom, primeiro, um prazer estar com vocês. São todos parceiros e realmente amigos aí de longa data, né? Todas essas pessoas que estão aqui nessa mesa, já mando virtualmente um abraço pela essa janela virtual que é o computador, né? Literalmente virtual essa janela aqui. Bom, basicamente vocês podem imaginar no caso da Bionexo o quanto a gente está sendo importante, né, para os hospitais, né? A operação da Bionexo realmente ela é crítica, sempre foi, mas nesse momento a gente está muito feliz de ter, no meu caso, ajudado a fundar a companhia no momento onde os hospitais tanto necessitam não só de fazer procurement, né, mas ao mesmo tempo de biossegurança, né? Os fornecedores não precisam ir aos hospitais, os hospitais não precisam receber muita gente. Todas as transações são feitas de maneira online, com todas as eficiências, e também segurança biológica que todos precisam nesse momento, né? Então, dito isso, a gente se comunica hoje com 2.000 hospitais no Brasil, cerca de 12.000 fornecedores, se incluir os outros países, que é Espanha, Colômbia, México e Argentina, a gente adiciona cerca de mais 1.000 hospitais e pelo menos mais 10.000 fornecedores. Então, a gente está tendo a oportunidade de olhar no detalhe, né, com todos os nossos data lake de informação, essa crise, esse caos que a gente está vendo no mundo, não só no mercado brasileiro, mas nos outros mercados. Um prazer, Natália, estar aqui. Obrigado pelo convite. Se a gente puder ajudar a dar um pouco de luz nesse processo, conte comigo aqui. Abraço aos colegas aqui da mesa. Muito obrigada. Queria começar perguntando para o José Henrique. Antes a gente já estava falando um pouquinho aqui da questão da dificuldade que a gente está vivendo agora, não só em relação ao Covid, mas em relação a toda a estruturação da operação que a gente tem dentro das instituições de saúde. Para dar um contexto de como estão os nossos hospitais hoje, eu queria te perguntar como que tem sido a realidade de fato da ocupação de leitos, qual que é o perfil dessa ocupação. O estado de Minas Gerais, até ontem, era o 6º maior estado com número de casos, né? Então, acho que você pode trazer um contexto um pouquinho até de Brasil, acho que de geral, fora de São Paulo, a gente às vezes fica muito no estado de São Paulo. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente desse contexto que vocês estão vivendo isso aí. Bom, Natália, como o Marco, a gente estava conversando aqui até no início, o Marco Aurélio citou muito bem, o nosso cenário ele é muito dinâmico, né? O que a gente fala hoje aqui pode ser que daqui a uma semana mude completamente, mas falando especificamente aqui de Minas Gerais, o que a gente tem observado
é que a gente teve, de certa forma, um privilégio de ver o que estava acontecendo com São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente os dois, antes, ou vendo o que estava acontecendo lá, antes de chegar aqui o movimento que a gente tem observado. Nós não temos aqui, em Minas Gerais, ainda uma necessidade de leitos para pacientes suspeitos e confirmados do Covid-19, sabe? Se a gente for ver, na maioria dos hospitais, tanto público quanto privados, a gente não vê essa ocupação em número de leitos para esses pacientes e também não estamos vendo alta ocupação, visto que os principais procedimentos seletivos foram, de certa forma, postergados, né, por clientes, médicos, pacientes ou operadores de saúde, e também, como houve desde cedo um maior distanciamento social das pessoas, né, muito precocemente foi adotado aqui no estado de Minas Gerais o distanciamento social, diminuiu-se muito algumas outras demandas de saúde, como, por exemplo, trauma, né? A gente tem alguns conhecidos que atuam, por exemplo, no Hospital João 23, que é o principal hospital de trauma aqui do estado, que está localizado aqui em Belo Horizonte, e o que trazem para a gente informações é que o hospital realmente não está com uma demanda muito alta para atendimentos. Essa também é a realidade dos nossos hospitais e dos hospitais privados, né? A gente hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente já testou entre pacientes internados ambulatoriais externos cerca de 2.000 pacientes aqui na nossa instituição e apenas 100 desses pacientes foram confirmados com Covid-19, né? E desses pacientes, alguns precisaram de internação hospitalar, alguns precisaram de ser tratados, mas o número de pessoas confirmadas, internadas hoje, é muito menor do que se esperava há mais ou menos um mês atrás. Então, para o estado de Minas Gerais, especificamente a cidade de Belo Horizonte, né, que é onde a gente vê uma demanda ainda maior do que outras cidades aqui no entorno, o que a gente observa é que esse movimento do Covid-19 ainda não chegou no volume que a gente espera, né, ou que a gente esperaria que chegasse há algum tempo atrás. Atribuo isso certamente ao distanciamento social precoce que a gente vem observando aqui. Legal, obrigada, Henrique. Marco, acho que você também pode trazer um pouquinho do contexto de algumas instituições aí, acho que representando 122 hospitais dentro do país, você está em contato com bastante gente, e aí eu queria que você emendasse um pouquinho a conversa na gestão de estoques especificamente. Vocês relataram que teve uma queda do estoque de 47 dias aí para, em média, menos de 30 dias. Como que vocês estão se posicionando em relação a isso, tanto como associação, quanto que você tem visto como prática nas instituições, e aí eu acho que José Henrique pode completar também um pouquinho com o que eles estão fazendo. E só lembrando que a gente está fazendo isso no dia 17 de abril, tá, gente? O José Henrique fica bem claro. sobre a validade das perguntas, das respostas, dos statements que a gente está fazendo, então é importante ter isso aqui bem sinalizado. Então, por favor, Marco. Bom, como a gente lida com uma realidade Brasil, nós temos muitos cenários diferentes, né? Bem como o Zé Henrique falou. A gente inicialmente olhou para São Paulo, foi onde eclodiu toda a pandemia, e São Paulo a gente teve muitas experiências que agora a gente pode lidar no Brasil de uma outra forma. O cenário de São Paulo, inicialmente, antes do isolamento, ele era um cenário que crescia 2 dígitos no número de novos casos diariamente. A gente fez várias pesquisas sobre a questão de EPIs e nos surpreendeu aí a falta da EPI, não só a falta, mas também o preço dos EPIs no mercado. Subiu demasiadamente. Nós temos dados aí, para vocês terem uma ideia, máscaras cirúrgicas cresceram 45 vezes o custo de uma máscara cirúrgica, e não só, quando a gente fala assim, cresceu o custo e cresceu o consumo interno, né? Porque o Covid ele trouxe um consumo diferenciado desses EPIs. Eu tenho dados aqui de um hospital, por exemplo, que ele me passou, um grande hospital de São Paulo, o custo multiplicou por 45 na máscara cirúrgica e o consumo multiplicou por 5 dentro do hospital.
Nós temos os aventais, eles cresceram, o consumo multiplicou 40 vezes, e o preço multiplicou por 5, o gorros cresceu 6 vezes e o custo multiplicou por 5. Então, quando a gente vê esses números, a gente entende por que os nossos hospitais ficaram tão preocupados nesse primeiro momento em relação aos EPIs. Não só isso, a gente teve um afastamento muito grande de colaboradores num primeiro momento. Então, você tem que manter esse colaborador em casa, tem que contratar novos colaboradores, e você tem que manter tudo funcionando. Então, a gente está aí, é uma coisa que eu digo, a cada dia a gente vem descobrindo uma forma de enfrentar as batalhas que o Covid está nos ensinando. Nós tivemos aí toda uma questão também, as companhias aéreas cancelaram muitos voos, nós tivemos que trabalhar fortemente junto ao Ministério da Infraestrutura e Logística para fazer com que, principalmente, medicamentos não faltassem. Abrimos diálogo com o Ministério da Economia em relação à sustentabilidade do setor, busca de recursos para o setor. Então, hoje, a nossa entidade está atuando em várias frentes. E as eletivas, como já foi citado aqui, estamos abrimos diálogo com a ANS em relação às cirurgias eletivas. Isso tirou muita gente de dentro dos hospitais, a orientação da ANS em relação às eletivas. Então, para você ver, nós estamos, sim, cada dia com, eu vou dizer assim, eu não vou dizer uma dificuldade, mas é um desafio novo. É descobrir tudo isso, é agir de uma forma, fazer o enfrentamento de tudo isso e levar para o nosso associado, porque muitas vezes a dificuldade de um é um fornecedor de um determinado material, a dificuldade do outro é ainda saber como ele pode ter acesso a alguns fornecedores novos. Então, a gente vem descobrindo muita coisa com o andar da Covid. Ontem eu recebi alguns números que a gente fez uma pesquisa com os nossos hospitais, que também me surpreenderam muito. Quanto você usa de EPIs com um paciente diariamente? São números que realmente surpreendem. Vou colocar aqui para vocês. Em média, se gasta 24 máscaras cirúrgicas por dia com um leito de um paciente COVID na UTI. Se gasta 21 toucas por dia, 14 propés, 33 aventais. Isso tudo vai muito no impacto financeiro das nossas entidades. Então, a gente está abrindo discussões em relação a isso com as operadoras, a gente vem dialogando com as operadoras, é uma realidade completamente nova. Mas o que eu trago para vocês é que também a indústria nacional, ela prontamente aí, os fornecedores, a gente vem buscando novos fornecedores, vem abrindo diálogos, e a indústria nacional vem nos ajudando também em muitas questões em relação aos EPIs. Então, um aprendizado novo, nós estamos descobrindo coisas novas, mas a gente tem que estar de mãos dadas nisso tudo, porque nós estamos todos no mesmo barco, essa é a grande realidade. Se eu puder complementar Claro, o que o Marco trouxe aqui nos aspectos, acho que o Marco trouxe muito bem alguns aspectos que a gente tem vivido, mas eu queria trazer um pouquinho da experiência nossa micro também, ou do dia a dia nosso aqui da instituição, porque eu acho que tem algumas boas práticas que a gente vai aprendendo, em erros e acertos também com outros hospitais, que eu acho que vale a pena a gente compartilhar com o público. Desde muito cedo, desde do início, né, a gente já tem um comitê de crise instaurado na instituição, mas a gente teve que trazê-los e com um olhar diferente, né? A situação que a gente está vivendo agora, ela é inédita, né? Não tem nenhuma pessoa viva no Brasil que tenha vivido uma situação parecida com essa, né? Então, desde muito cedo, a gente teve que ter um olhar diferente para isso. Eu queria dividir um pouco desse controle de estoque em duas dimensões principais. A primeira delas são os insumos regulares, ou os insumos que a gente utiliza no dia a dia da instituição hospitalar. Nesses, a gente teve uma preocupação muito grande desde cedo, porque alguns dos insumos que produzem esses insumos, eles vêm, por exemplo, da China, né? E quando a gente começou a observar lá atrás que a China começava a parar sua produção em algum momento, a gente já começou a ter um cuidado diferenciado em relação a, por exemplo, aqueles insumos que produzem antibióticos, aqueles insumos que produzem alguns medicamentos, são importantíssimos para o nosso dia a dia na instituição. Então, o que a gente teve que fazer com vários desses insumos foi uma antecipação muito grande e um aumento de estoque inicial para a gente poder
naquela incerteza, né, suprir o que a gente não sabia que iria vir depois. A gente tinha muito medo lá atrás da gente ter que conviver com o hospital muito cheio, com procedimentos seletivos e também com pacientes contaminados dentro da nossa instituição. Até por isso que a gente dividiu muito nos nossos hospitais os fluxos. Os pacientes com sintomas respiratórios hoje, eles são tratados em fluxos totalmente separados daqueles que são pacientes seletivos ou pacientes que não têm esses mesmos sintomas. E aí agora, para esses insumos regulares, o que a gente está tendo que fazer, inclusive com as ferramentas disponíveis, inclusive com a ferramenta do Bionexo, é uma gestão e planejamento, porque como a gente ampliou muito os nossos estoques lá atrás, a gente tem que ajustar um pouco a ferramenta para que ela não continue fazendo aqueles pedidos e continue trabalhando com o que a gente tem de estoque para as compras regulares também não continuarem acontecendo e a gente piorar ainda mais o tempo médio de estoque nosso na instituição. Esse é uma dimensão. A segunda dimensão, entrando mais aí na questão do Covid, né, entrando mais na questão do novo coronavírus, a gente começou a simular alguns cenários para poder ver quais insumos seriam importantes para a gente. E aí, quando a gente fala dos insumos para o Covid, queria dividir em 3 linhas principais. O primeiro são os EPIs, que foram muito bem trazidos aqui pelo Marco. O segundo são os equipamentos, ou são os insumos para o tratamento desses pacientes, né? Então, a gente fala aí de respiradores, a gente fala também de medicação de suporte, né? E também a questão dos exames. Então, a gente também teve que fazer, através desse comitê de crise, a gente teve que ter uma visão muito diferenciada para esses 3 segmentos de insumos, para a gente estar preparado para atender esses pacientes. Então, por exemplo, na questão dos EPIs, nós criamos uma estatística, ou nós criamos alguns algoritmos e tivemos que trabalhar muito próximo da ponta para entender qual que era o número necessário de EPIs para poder tratar aquele paciente na ponta. Porque o medo do nosso colaborador também de EPIs faltarem fez com que diversas áreas dentro da instituição começassem a estocar EPIs, né? Então, essa também é uma preocupação que uma central, né, o PCP da instituição precisa de ter para conversar muito com a ponta, entender qual que é a real necessidade de coordenar esses EPIs com a ponta. Nesse ponto também nós tivemos um apoio fundamental da nossa área de infectologia, que nos ajudou muito a entender quais realmente eram os EPIs necessários para cada tratamento desse, né? Os exames também, nós tivemos muitos parceiros locais que nos ajudaram, acho que a gente teve sorte aqui em Belo Horizonte de ter alguns parceiros que tinham a capacidade de nos atender nos exames. Agora a gente está partindo para importação, agora que a gente está vendo que o mercado abriu um pouquinho mais, nós estamos partindo mais para importação, e tratamento, obviamente, preocupando muito com aqueles equipamentos que eram equipamentos básicos, como, por exemplo, os ventiladores. Ter ventiladores também aqui nas instituições e outros equipamentos para isso, né? Então, é um pouco do que o Marco falou, essas dificuldades que a gente teve com fechamento de mercados, chegamos em algum momento até em pensar em confeccionar EPIs próprios para a instituição, pela falta que a gente via na importação desses equipamentos, mas também tivemos um suporte muito grande da indústria local. Eu acho que isso é algo que nós vamos sair mais fortalecidos dessa crise. É uma interface maior entre os diversos entes do setor, com uma colaboração muito forte e uma conversa muito grande entre esses diversos entes para encontrar soluções. Muito legal. Eu acho que tem bastante coisa aí para a gente tratar. É um momento realmente muito único. A gente está vendo o Medtronic abrir open source de como fazer ventiladores. A gente está vendo indústria nacional se readaptando para trabalhar na produção tanto dos insumos, indústrias que nem são de saúde entrando na produção, acho que de equipamentos, de insumos, enfim, tudo que a gente precisa para passar por esse momento. E aí, acho que os 2 foram citados aí, que a gente não falou ainda, mas eu queria falar com o Leonardo agora para entender um pouquinho, frente a esse aumento de preço, frente a essa dificuldade, esse momento de mercado fechado, dentro desse período de crise que a gente teve até agora, como que a indústria nacional se posicionou, como que vocês estão se posicionando e qual que é a tua, acho que, previsão aí para abastecimento nos próximos meses, sendo indústria nacional, né? Perfeito. Acho que a gente viveu exatamente esse drama aí que o Zé Henrique comentou, o Marco também. A gente vê um cenário ainda
bastante crítico, pelo menos para os próximos 60 dias, tá? Em alguns insumos. Óbvio que muita coisa a demanda reduziu, mas os principais itens para nós aqui foram os básicos aí de EPIs, de aventais, gorros, máscaras, enfim, álcool gel, luvas, né? E aí em remédios um pouco disso, antibiótico, o próprio azitromicina e hidroxicloroquina, que no início foi aquela febre, né, para tentar pegar isso. Esses foram itens mais demandados. Tem muito item, obviamente, que reduziu a demanda aqui por conta da redução de cirurgias eletivas, mas a gente ainda vê um cenário bastante crítico nesses itens mais demandados nos próximos 60 dias. Tá? O que a gente fez? Acho que nosso comitê de crise aqui definiu algumas prioridades. Né? A primeira foi, obviamente, o mais rápido possível cuidar do nosso colaborador para manter as operações todas funcionando. A gente sabe que a gente tem um papel muito crítico no abastecimento dos hospitais no Brasil inteiro, então a gente cuidou muito da saúde do time aqui para garantir esses EPIs para eles também poderem trabalhar. Então, nossas fábricas, nossos centros de distribuição não fecharam nem um minuto, pelo contrário, a gente rodou 24/7 aí desde o começo. O segundo foi tentar investir em tudo aquilo que a gente podia fazer de investimento para poder aumentar a disponibilidade e capacidade de entrega. Então, como exemplos, né, a gente é o único que tem frota própria no Brasil. A gente colocou 5 milhões de reais adicional para comprar mais veículos. Hoje a gente tem feito para muitas indústrias farmacêuticas e para muitos fabricantes no Brasil o papel também de um distribuidor, ajudando eles, dado que eles estão com dificuldade, seja no frete aéreo, seja rodoviário. A gente investiu rapidamente para poder aumentar a nossa capacidade de manter as entregas por todo o Brasil, e ter uma frota própria fez uma diferença muito grande para a gente aqui nesse momento. A gente investiu em estoques e importação de muitos desses insumos aqui para conseguir abastecer. Aí a gente começou a enfrentar muita dificuldade, né? Máscaras é o principal, não só a dificuldade, mas é o custo. E para todo mundo entender um pouquinho esse custo aí que o Marco Aurélio comentou, é isso mesmo, né? 35, 40 vezes o aumento. E basicamente esse aumento começa lá na China. Tá? Uma máscara individual cirúrgica custava em dólar pré-Covid 0,007. Esse era o custo em dólar lá na China, 0,007. Hoje ele é 0,25. Só o custo da fábrica na China. Você tem que pagar à vista. Fora o custo de todo o frete, que não tem frete para trazer. O frete aéreo, que é o que resolve no curto prazo hoje, custava $3 por quilo. Hoje ele custa $20 por quilo. 20, mais o custo todo de logística no Brasil, com todas as dificuldades de malha aérea. Então, isso resultou nesse absurdo que a gente tem hoje de aumentos de preços e de custos para conseguir importar esse negócio para cá. E qual é o problema disso? É porque a gente não é autossuficiente, né? Nenhum país é autossuficiente na produção desse negócio. 50% da produção global de máscaras vem da China e 20% vem da Coreia. No Brasil, 85% desses insumos são importados. Né? E para complicar um pouco mais o enredo da novela, um dos principais pontos de produção na China é Wuhan. Né? Então, isso ainda complicou um pouquinho mais o enredo todo aí para ficar um pouco mais sofisticado. E assim é com luvas, tá? Luva é a próxima bola da vez aqui, talvez o Zé Henrique já esteja vendo isso lá no dia a dia. Luva vai ser o caos agora, porque luva é Malásia e a Malásia está com lockdown. E toda a produção de luva do mundo é Malásia. E Malásia está com as fábricas rodando a 50%. Então, o que foi a máscara vai começar a ser a luva agora nos próximos meses. Então, a gente tentou investir em fazer isso. A gente fez, por exemplo, uma parceria com a Latam, onde a gente locou 3 787 da Latam para ir buscar máscara na China. Isso está chegando agora nos próximos dias também para abastecer aqui. E aí a gente investiu também na indústria nacional, né? Dado que a gente é distribuidor, mas a gente é fábrica também. A gente é a maior empresa brasileira aí de produção para insumos disso. A gente começou essa semana a produzir álcool gel. A gente nunca tinha produzido. A gente começa no dia 2 de maio, ou 4 de maio, desculpa, a produzir máscaras cirúrgicas. A gente vai produzir 2 milhões de máscaras cirúrgicas no primeiro mês, e a ideia é aumentar a capacidade produtiva para frente. E a gente vai produzir avental também a partir de maio. A gente vai produzir, no primeiro lote aqui, mais ou menos 500 mil aventais aí, já no mês de maio também. A ideia é aumentar essa capacidade e conseguir suprir um pouco e iniciar um movimento que a gente acha que é muito importante, que é de ter uma indústria local. Acho que no primeiro momento o governo federal fez o seu papel, que foi tirar os impostos de importação. Então, esse custo todo que a gente viu já é com a ajuda do governo federal, de ter tirado todo o imposto de importação, o IPI desses produtos. Mas mais do que isso, né? A gente precisa investir na indústria e na fabricação local para quando isso acontecer de novo, e a gente sabe que é uma questão de tempo,
né, para alguma coisa acontecer de novo, e a gente está muito mais preparado do que depender de mercados fora. E por último, a gente trabalhou muito aqui próximo aos nossos clientes, né? Eu acho que não só no mercado privado, tentando suprir a demanda deles e assumir a gestão de muitos materiais aí para eles, mas principalmente no público. O público tem uma participação menor dentro do nosso faturamento hoje. A gente definiu como uma diretriz que muito do que a gente tem que fazer tem que ser metade para o público, metade para o privado, né? A gente precisa ajudar igualmente aí os dois segmentos no Brasil. Então, a gente fez parcerias grandes com o HC, onde a gente não só doou produtos, mas a gente assumiu a gestão de insumos do HC para ajudar essa coordenação ali no dia a dia. A gente tem diversas parcerias com prefeituras e estados pelo Brasil inteiro, onde a gente está conseguindo suprir o abastecimento para eles aí. E toda essa produção também que a gente colocou de pé a toque de caixa aqui no curto prazo, que entra a partir dessa semana e agora no mês de maio, a gente está destinando 50% para o privado e 50% para o público, para a gente garantir que essas parcerias aqui público-privadas, principalmente para o setor público, é o que a gente acha que vai funcionar agora. Não adianta cada um sair correndo, essa é a nossa opinião. Agora eu vou trazer máscara da China. Não, aí vai o governo de não sei das quantas, vai a prefeitura, vai o governo federal. Se todo mundo quiser ir para lá, não funciona. Esse esforço aqui não é coordenado e a gente acha que não está cada um tentando fazer o seu melhor, né? Então, essa aproximação que a gente vem tentando fazer e tem muito sucesso em várias entidades aqui governamentais que a gente está conseguindo nós fazermos esse papel aqui de planejamento e garantia de material para eles no curto prazo. Muito legal. Acho que aqui teve até uma pergunta já que você passou por ela, você chegou a citar, que é o cenário atual que a gente está vivendo, colocar em xeque esse modelo de produção que a gente tem, né? O antigo ministro Mandetta comentava isso com frequência, de não é possível que a gente dependa de uma produção que seja 80%, 90% focada em um mercado específico. Então, a gente passar por esse momento e fortalecer, de fato, a indústria nacional, eu acho que é um momento único para a gente viver, e a gente foi empurrado por um agente externo, mas a gente pode sair realmente mais forte disso, né? O desafio só é ter políticas claras de investimento para ter competitividade nisso. A gente sabe qual é a dificuldade do custo China, né? Hoje, só para dar dados claros aqui, a gente vai conseguir produzir essa máscara a toque de caixa, óbvio que ela não ainda é super eficiente produtiva, do lado produtivo, porque a gente colocou isso muito rápido de pé. Ele vai ser, se olhar o cenário de hoje, vai ser 10 vezes menor do que o custo de trazer da China. Mas na hora que o negócio normalizar, se a gente comparar com o custo chinês lá de trás, não é viável economicamente se manter. Então, como é que a gente vai criar, de fato, um incentivo para essa categoria no Brasil, dado que ela é uma prioridade, para a gente ser competitivo com o chinês? Como é que a gente vai ter uma oferta, o governo comprando uma X quantidade disso de forma garantida de um produtor nacional, para viabilizar que isso seja uma iniciativa longeva? Esse é o tipo de discussão que a gente está tentando puxar também com o Ministério da Saúde. Sim, acho que até a própria ANAP está também envolvida nesse tipo de discussão agora, né? Isso, só para colaborar antes do Maurício falar, eu acho que está na hora, nós precisamos entender que saúde ela tem que ser vista como uma área estratégica. A gente não pode ficar na mão da China para coisas tão básicas. Dias atrás eu falava com o Paulo Fracaro da Abimo, ele me disse, Marco, você não tem ideia, a gente está importando o básico do básico. A indústria brasileira ela abandonou muitas áreas que são básicas. Eu acho que uma das coisas assim que a gente puder ajudar, e aqui tem o debate, é um debate interessante, porque são pessoas das mais diversas áreas, eu acho que o setor saúde ele precisa se mostrar com força e unido para colocar que algumas questões, a indústria hoje ela está impactando lá no leito hospitalar. Então, que a gente tenha uma visão para o setor industrial da área de saúde brasileira, para que a gente tenha aí algumas regras diferenciadas para se produzir aqui, como sendo esse setor estratégico também para o país. Tá bom? Obrigada. Ótimo. Maurício, eu queria ouvir um pouquinho de você. Acho que dessa coordenação de compra, o Leonardo falou um pouquinho sobre todo mundo sair correndo para a China para comprar, que isso não tem como funcionar. Eu acho que a gente viu até alguns estados fazendo essa negociação, acho que num primeiro momento, algumas instituições também, mas como é que você está vendo essa coordenação da compra como um todo e o perfil, acho que dos usuários e dos clientes que vocês têm nas últimas semanas frente a essa aquisição, tanto de insumos, de equipamentos, enfim? Eu vou fazer um olhar talvez meio fora da caixa, não sei se... Por favor. Se adapta. Eu acho que toda a sociedade, as pessoas no mundo vivem com um medo basal, né? E esse medo basal
do dia para a noite deixou de ser basal e foi para o que eu chamo de medo-pânico, né? E quando você tem pânico, as coisas saem da racionalidade, né? Ela vai para outro campo que não é o racional. E isso não se dá por partidos políticos, não se dá por empresas, se dá pela sociedade como um todo. E isso não tem geografia, né? Na China, nos Estados Unidos. Então, o que a gente viu foi uma preservação de vida, né? Uma busca de proteção de vida de todos, né? Se começar lá atrás, quando a Bionexo começava a olhar os números, já em novembro do ano passado, percebia um volume de estoque, a gente percebia que alguns medicamentos estavam saindo de preço, a gente percebia que alguns hospitais, a gente não tinha muito claro, né? Mas os hospitais que têm boa gestão, já fazendo análise, já puxavam a demanda, né? E ao puxar a demanda, acabava, logicamente, criando uma variação de preço que a gente conseguia já verificar e a gente começou a medir isso diariamente. E lá já em janeiro, a gente já alertava que o sinal era grave, porque como a gente tem operação em outros mercados, a gente já tinha também informação do pânico, que não era mais só na China, o pânico ele estava se espalhando rapidamente, né? E na medida que você tem não mais um medo basal, começa a ter outros fatores, né? O poder econômico, que vai lá e compra no aeroporto uma mercadoria de um outro país, e, enfim, paga multa, o poder político, tem disputas políticas, ideológicas. Então, quando você coloca o ser humano a nível global em pânico, falta luva, falta avental, falta qualquer coisa que a vida precisa para ser preservada, né? Então, eu acho que o que a gente viu foi um caos de uma guerra biológica não planejada, né? E quando a gente olha para o Brasil, como nunca teve uma política industrial para a área de saúde, a saúde nunca foi estratégica para nenhum governo, apesar de ter um SUS incrível, fantástico, que a gente não vê isso em outros mercados. A ideia é boa, mas não tem infraestrutura tecnológica nem industrial para que possa oferecer. Esquece a crise, mesmo fora de crise, né? Você ter uma estrutura industrial que possa atender à saúde. Então, esse é o primeiro ângulo que eu acho que a gente tem muito a aprender no Brasil, né? Vamos colocar realmente a saúde como prioridade estratégica do planeta. É meio óbvio, se a vida é tão importante, a saúde tem que ser estratégico, não só do ponto de vista da hora do pânico, mas da hora de definir recursos, definir pensamentos, estratégias, né? Bom, a segunda coisa que a gente pôde verificar é de que existia, antes da crise, né, um enorme medo da privacidade. Então, a gente pode falar de telemedicina que não pode, a gente tem que os dados têm que estar escondidos e não sei o quê. Bom, de repente, a sociedade trocou absolutamente, literalmente, trocou sigilo por vida. Então, na medida que o como sendo mais relevante. Então, aí você desencadeia uma série de outras iniciativas que estavam lentas, que estavam ainda esperando uma decisão de governo, mas que eu sempre pensei isso, né? A sociedade que define regras. E, nesse caso, a sociedade decretou, a nível global, uma transformação digital no planeta, né? Então, ao você fazer uma transformação digital por decreto planetário, a gente vai ter que passar agora um olhar que eu chamo de novo, ou seja, é o novo que está chegando, que não tem nada a ver com o passado, é uma outra coisa que está por vir. E aí, o que a gente faz com todas as informações, né? Aí a Bionexo olha e começa a olhar todos esses dados e começa a tentar ajudar com tecnologia, que é o que a gente sabe fazer, com dados. Então, aí para os nossos companheiros, seja o Léo lá, o Mater Dei, quem está nos ouvindo, é muito provável que os hospitais, por essa tentativa de proteger seus profissionais, criaram um estoque desnecessário, né? Que eventualmente vai faltar
luva, viu, Léo, no Hospital da Santa Casa amanhã, eu não tinha gestão, não tinha recurso financeiro, etc. Então, a gente está colocando um algoritmo com cientistas, onde estão olhando e fazendo busca de dados do hospital, para que, olhando a curva da doença, e, portanto, olhando o consumo baseado na ocupação Covid ou não, consiga identificar se, de repente, um hospital, sem ele saber, ele está com 12 meses de estoque ou 24 meses de estoque de um item que é crítico, né? Então, nesse momento que a gente está focando, além de atender todos os projetos que aparecem, aí o Marco deu um furo no BNDES, logo, logo vocês vão ter uma notícia em breve, que a Bionexo está ajudando, vocês vão ter muita ciência aplicada, a matemática power coronavírus. Seja bem-vindo, matemática. Então, acho que é um pouco isso que é a nossa leitura. A Bionexo também está muito no meio desse processo todo, ajudando 4 países, governos. A gente está muito honrado e está todo mundo trabalhando em casa há já mais de 6 semanas. Não temos nenhum contaminado porque saímos cedo para casa e a gente está tomando todos os cuidados aos colaboradores para que continuem seguros e com as suas famílias, aproveitando esse momento maravilhoso de estar com a família. Muito bom, obrigada. Marco, já que vocês estão tão próximos assim das notícias do BNDES, do governo, como que vocês estão conversando, como que vocês estão articulando e quais que têm sido as notícias? Acho que o tom da conversa aí para os próximos, do que vocês já viram e para as próximas semanas que a gente vai conseguir ter posições diferentes sobre as negociações, sobre os auxílios do governo, enfim. O que vocês têm se posicionado aí com o governo federal e as outras instâncias? Bom, nós temos dialogado com a Anvisa. Eu tenho aqui que destacar o trabalho da Anvisa, tem sido muito positivo e muito rápido. Nós aí tivemos diversas demandas que a gente precisou do auxílio da Anvisa e a Anvisa foi rápida e nos auxiliou. Nós estamos dialogando com o Ministério da Economia, onde a gente vem buscando não só uma questão de realinhamento tributário, mas também uma questão junto ao BNDES de operações e nós precisamos também aqui colocar que a área econômica ela tem nos ouvido, tem criado caminhos para esse diálogo e isso tem sido muito positivo. Junto ao Ministério da Saúde, a gente tem também participado do Comitê de Crise lá com o Dr. Francisco Figueiredo e aqui só trazendo uma coisa que o Maurício falou, eu acho que nós precisamos criar no setor, é óbvio que a gente está aqui com grandes players e isso que eu vou falar para esse setor, para eles é algo que já é básico, é cultura de dados, né? O Zé Henrique falava muito bem sobre algoritmos que eles criaram dentro do hospital, sobre essa cultura de dados dentro da empresa, o Leonardo falou isso, o Maurício é um craque nisso, mas a gente mora num país continental e é incrível como a gente vê ainda como essa cultura de dados ela ainda é incipiente. Nós, enquanto entidade, temos tentado ajudar o governo com muitos dados que faltam. Eu acho que o novo ministro da Saúde, ontem, ele foi muito nessa linha, né, Maurício? Ele falou, olha, a gente precisa analisar dados, a gente precisa buscar dados, a gente precisa trabalhar em cima de dados. E a matemática, como o Maurício muito bem falou, ela é muito bem-vinda nesse momento. E a gente precisa ampliar. Talvez um dos grandes desafios que nós temos pela frente é levar essa cultura de dados a todos os hospitais brasileiros, independente do tamanho, independente do número de leitos, independente da cidade onde está. Se a tecnologia chegou, nós precisamos ter uma cultura de dados, avaliar dados. A ANAP tem um sistema de indicadores, o SINHA, que é um sistema que já tem 15 anos, é um sistema maduro. A gente abriu esse sistema para os hospitais não associados da ANAP. A gente entende que essa é uma colaboração que a gente pode dar para o mercado, que a gente quer ajudar os hospitais privados de pequeno porte, os hospitais públicos, os filantrópicos, e a ANAP tem feito isso. Eu só quero colocar uma coisa aqui, Natália. Alguém fez uma pergunta aqui sobre a questão do confisco do Trump lá nos Estados Unidos. Nós também trabalhamos muito forte essa questão no Brasil. Nós tivemos uma excelente reunião com o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Há uma semana atrás, nós estávamos aí com municípios confiscando máscaras, respiradores, estados confiscando direto na indústria, a União confiscou também algumas produções de respiradores, e nós entramos com uma ação junto com a CN Saúde aí no Supremo Tribunal Federal e buscamos o apoio de todo o CNJ,
onde a gente levou também toda a nossa indignação com essa desorganização da cadeia. Porque você não pode, quando você confisca num determinado distribuidor máscaras, você está desorganizando toda uma cadeia. Não é porque o distribuidor está numa cidade que algum prefeito pode ir lá e confiscar aquilo. Aquelas máscaras que estavam ali poderiam ir para o SUS, ou poderiam ir para um posto de saúde, ou poderiam ir para outras prefeituras menores. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com essa cultura do confisco que estava se instalando aqui no Brasil também, assim como o Trump fez lá nos Estados Unidos, assim como o próprio governador Dória fez em São Paulo, estava acontecendo em muitos municípios brasileiros. A gente entende que isso não pode acontecer dessa maneira, porque desorganiza o setor como um todo. Mas a gente está atuando, está agindo, e tem muitas coisas positivas hoje dentro da União, as respostas estão sendo o mais importante. Está todo mundo disposto a ouvir e dialogar. Eu acho que esse é o grande caminho que a gente tem pela frente. Tanto o Congresso Nacional, nós temos conversado com muitos parlamentares, tem uma comissão externa em relação ao Covid-19, que a gente conseguiu dialogar aí, trouxemos para o diálogo pelo menos 6 parlamentares só nas últimas 2 semanas, tanto o Poder Legislativo, como Executivo, como Judiciário. A gente tem dialogado com todos eles e a disposição para o diálogo e a busca de soluções tem sido muito positiva. Muito obrigada. Às vezes eu demoro um tempinho porque eu estou no mudo aqui, eu saio falando. Léo, eu queria ouvir um pouquinho de você agora, porque acho que em algumas situações, até eu estava conversando com um grande fornecedor de hardware para tecnologia no geral, e ele estava falando do quanto eles estavam priorizando o setor de saúde em algumas entregas, porque no momento que você está vendendo hardware, computadores e máquinas no geral, todo mundo indo para home office acabou comprando isso. E eles precisaram fazer uma priorização para o setor de saúde para conseguir atender demandas de telemedicina, para conseguir atender algumas outras demandas do setor. Vocês, uma indústria de saúde, voltada para o setor de saúde, mas você tem visto a necessidade de fazer esse controle, essa priorização, essa coordenação do lado da indústria também? Sim, eu acho que várias iniciativas aí surgiram no Brasil, né? Eu acho que uma das grandes notícias disso foi o quanto o empresariado, quanto a iniciativa privada rapidamente se mobilizou, né? De diversos setores e diversas indústrias, a gente viu quanta iniciativa bacana de gente virando fábrica parada para produzir insumos, seja para doação, seja para venda, seja para o que for. Então, mostra a força da indústria e do empresariado brasileiro aqui de conseguir se mobilizar numa gestão tão rápida como foi feito. Então, acho que são iniciativas, mas, de novo, são iniciativas mais pontuais, né? Onde eu tenho uma fábrica de cerveja, de produtos de limpeza, seja lá o que, e viro para cá, que é excelente, é fantástico, mas não vai resolver isso que a gente estava falando aqui no médio e longo prazo, porque em breve o mundo vai voltar, né? E aí, quando a gente vê, de fato, a indústria mesmo, aí a gente viu uma capacidade de reação estrutural muito pequena, né? Seja porque nunca teve um incentivo para isso, seja porque as empresas não tinham fôlego financeiro para poder investir, fazer um movimento mais rápido, estrutural no Brasil de disponibilidade de produtos aqui. Então, isso eu acho que ficou muito aquém. E a gente também não viu, eu acho que essa, para mim, é a única perna que ainda faltou do governo federal. A minha avaliação de tudo que foi feito até agora foi muito positiva, tanto de Anvisa, quanto do Ministério da Saúde, quanto do Ministério da Economia. Eu acho que os pacotes, as injeções de capital, as burocracias que a gente derrubou, aí concordo com o Maurício, né? Um monte de coisa que era tabu, não só na tecnologia ou na telemedicina, de repente caiu, né? E tudo podia fazer, e tomara que nem 8 e nem 80, né? Acho que a gente tem que ter muito controle das coisas, mas também a gente aprenda muito com isso e seja muito mais ágil em tudo que a gente quer fazer. Então, acho que o governo foi fundamental em tudo que ele fez, principalmente eu acho que o governo federal e alguns estados acho que se destacaram também, mas a parte de fato de indústria local, a gente viu quase nenhuma iniciativa aqui, seja de financiamento, porque eu acho que tem muita gente que não tinha capacidade financeira de colocar isso de pé, seja de uma política realmente efetiva aqui, mais estrutural de médio e longo prazo para a disponibilidade desses produtos. Então, a gente está tentando fazer, por ser a maior indústria nacional aí de fabricar produtos para a saúde, tentando colocar algo de pé, mas ainda não foi a prioridade da agenda, tá? De nenhum governo. Mesmo as interlocuções que a gente tentou ainda não são a prioridade. Tomara que seja, depois que o caos aqui passar e a gente consiga colocar isso de pé, tá? Mas acho que é fundamental essa coordenação. E pegando um ponto aí que o Marco comentou, a gente viveu, né, um pouco o assunto dos confiscos aqui. A gente teve
4 CDs nossos aqui de gente indo e confiscando o produto. E, de novo, eu não acho, e aí pegando o ponto do Maurício, né, momentos de pânico geram reações de pânico, né, e cada um tenta se defender para salvar a vida e fazer o máximo que pode. Então, eu não sou de forma alguma contrário a gente coordenar para onde estão indo esses insumos e, inclusive, forçar algumas indústrias a serem obrigadas a produzir, que é que eu acho que o governo fez nos Estados Unidos, por exemplo. O problema é a falta de coordenação, né? Então, é só definir uma regra muito clara. Ó, você, produtor no Brasil, você é obrigado, a partir de hoje, a 50% do que você produz ir para o setor público e eu vou te pagar tanto. É simples. Já está regulado, você já define o que tem que fazer e falta. Esse tipo de coordenação é que eu acho que demorou para acontecer, até agora a gente não tem, né? E eu acho que que seria mais fácil de resolver. E aí direciona a produção, define muito claramente qual é o valor que vai ser pago por esse insumo e está tudo muito bem resolvido. Mas eu acho que tem muita boa vontade de conseguir resolver, mas de fato o pânico acaba atrapalhando um pouquinho soluções mais inteligentes e que vão de fato resolver de forma estrutural. Sim, obrigada. Eu queria, posso comentar um pouco Claro, nesse ponto na coordenação? Eu acho que esse ponto da coordenação realmente, se a gente puder fazer um comentário de oportunidade, né, é onde realmente a gente percebe que faltou muito. E, de novo, atribuo a questão do pânico. Acho que as pessoas estavam com muita boa vontade e eu acho que esse pânico começa agora a ser melhor controlado. Então, tem agora uma enorme oportunidade de coordenação, né? E eu acho que está na mesa. Tem ministro novo, enfim, com ideias que, eventualmente, em um outro momento, né? Eu acho que a coordenação / tecnologia são as duas formas fundamentais num país como o nosso, porque você não pode falar, vamos fazer coordenação, mas como, né? Tem que coordenar do ponto de vista de decisões estratégicas, depois disso ser escalado ou ser, de alguma maneira, pulverizado na ponta, né? Não adianta só o Hospital de São Paulo conseguir comprar uma luva com 70% de aumento e a Santa Casa lá do interior do Piauí não ter nada para comprar e ainda pagar 6 vezes o preço, porque quem liga primeiro para o Léo, que é o governador de São Paulo, o Léo atende. O coitado do prefeito do interior do Piauí, a Santa Casa, não vai entrar na lista do Léo. Eu acho que essa é uma outra mudança, Léo, que eu acho que vale a pena todos nós pensarmos, independente da coordenação do governo, qual é a política que nós vamos adotar como empresas para atender demanda a partir de agora, admitindo que o nosso preço, seja qual for, esteja dentro de uma banda razoável com as margens corretas. Porque eu não vejo que nenhuma indústria brasileira queira aproveitar de maneira grosseira esse momento de crise e depois deixar sua marca manchada para sempre. As empresas sérias vão trabalhar com essas margens corretas, portanto, uma coordenação nacional com preços que a indústria sobreviva, ela vai perenizar depois do novo normal por muitos anos, né? Então, nós estamos falando de uma coordenação, e aqui eu já termino a minha fala nesse sentido, uma coordenação do novo normal, que pode demorar 6 meses, 12 meses. Olhando o horizonte dos próximos 100 anos, qual o problema de fazer isso, né? Acho que o Léo está no mudo. Não. Eu estava no mudo. Não, eu concordo 100%, Maurício. E aí, a ponta de tecnologia, com vocês aí liderando essas iniciativas que vocês estão puxando, é que é fundamental. Então, ter uma regra, obviamente, de governo federal aqui, mas depois saber como alocar, né, essa demanda, esse casal oferta com a demanda aqui no dia a dia. Foi o que a gente tentou fazer desde o começo, porque eu falei, a gente definiu que 50% da nossa produção vai para o público, vai para o privado, e a gente foi muito para municípios. A gente fez diversos acordos com municípios de cidades de 30, 40, 60 mil habitantes, para conseguir fornecer para eles aqui, além dos governos maiores, aí tudo para tentar fazer essa distribuição. Mas, de novo, é pontual, né? Não é um negócio que tem a visão do Brasil inteiro, como vocês têm de dados. É isso aí. Conte com a gente. José Henrique comentou um pouquinho sobre o que eles fizeram dentro da instituição, em que pontos que eles se adiantaram, como que vocês se prepararam, acho que antecipadamente, mas eu acho que não é a realidade de muitas instituições dentro do país, né? Acho que a gente está vendo instituições lidando no dia a dia, não conseguiram se antecipar em relação a isso, e eu queria ouvir um pouquinho da sua opinião e do que você acho que conseguiria passar para essas pessoas e para esses gestores, que a gente deve ter alguns por aqui também nessa situação. E o agora, assim, não consegui me antecipar, como que
que vocês podem compartilhar aí para essa situação específica? Bom, eu acho que, inevitavelmente, a gente não consegue sair desse item que foi puxado aí pelo Maurício, né, que o Marco Aurélio tocou e que o Leonardo também falou, que é a questão da informação, né? Sim. Eu queria trazer um ponto a mais aí para essa discussão, porque eu acho que a informação ela ajuda a gente a trabalhar o pânico, certamente, né? Mas a informação também ela é utilizada, às vezes, para fins outros que não apenas aqueles de preparação para uma situação como essa, principalmente quando a gente tem um ano de um cenário político conturbado, né? Então, mais uma vez, trazer essa necessidade da gente ter entes privados, então, cito Bionexo, cito alguns outros que têm trabalhado aí com informação qualificada, para poder apresentar para o país e apresentar para as regiões do país também quais são os cenários reais encontrados em cada uma dessas praças. Porque aí a gente tem uma ajuda maior ao gestor dessas instituições locais a lidar com o problema do tamanho que ele é, né? Bom, aqui em Minas Gerais, posso falar, eu tenho visto isso acontecer também em outros locais, a gente tem visto uma tentativa de coordenação do empresariado local também para ajudar essas instituições que não conseguiram se preparar, seja porque não tiveram, não entenderam a real gravidade da situação naquele momento, ou porque às vezes não tiveram recurso necessário para poder se preparar para aquela situação, né? Não adianta também você falar, por exemplo, para um gestor de um hospital público que está trabalhando, desculpa a expressão, né? Mas está vendendo jantar para poder pagar o almoço, né? Que ele precisa de aumentar o número de recursos, né? Que ele precisa de certa forma, ter mais EPIs, isso às vezes está fora das mãos daquele gestor. Então, a pessoa que está nessa situação agora, eu acho que ela precisa de realmente priorizar o que é o mais importante para a situação dela, né? Se está numa instituição que realmente não consegue instituir fluxos, trazer insumos para poder atender algum tipo de paciente, infelizmente ele vai ter que priorizar qual o tipo de paciente ou qual o tipo de situação ele precisa de atender naquele momento, né? O que eu posso falar, lidando aí muito com também a ANAP, conversando com outros hospitais privados, é que as realidades realmente do país são muito diferentes. Hospitais privados em algumas regiões, como a gente aqui em Minas Gerais, nós vivemos uma situação oposta do que a gente vê ou que a gente sente, né, acontecendo em outros lugares do mundo. A gente está preparado aqui para poder atender, continuar atendendo alguns pacientes dentro de uma certa normalidade, né, dentro de uma certa atender esses pacientes nas suas necessidades também. Porque outro ponto que eu queria trazer para a nossa conversa que a gente tem observado são quantos pacientes com doenças graves têm ficado nas suas casas com medo de procurar serviços de saúde, com medo de se infectarem naquele serviço de saúde, e a gente tem visto chegar na nossa instituição apendicite supurado, cirurgias que seriam, ou procedimentos que seriam certamente muito mais simples, chegando, por causa desse medo das pessoas, chegando em uma situação muito mais complexa. A gente tem visto pacientes infartados demorando, às vezes, dias para chegar na instituição. A gente tem visto pacientes com doenças neurológicas também demorando muito mais tempo para chegar na instituição. Então, volto na questão da informação e volto na questão dos gestores. Os gestores também precisam, nesse momento, entender qual é a situação das suas unidades, dos seus serviços e continuar também prestando, caso haja a possibilidade, né, dentro daquele serviço, e digo mais, acredito que essa seja hoje no Brasil a maior parte, a realidade da maior parte dos serviços hospitalares, é continuar prestando esse serviço para aqueles pacientes que também têm outras necessidades que não só aquelas relacionadas ao Covid-19. Muito obrigada, gente. A gente está estourando o tempo aqui. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês. Gostaria muito de agradecer quem ficou com a gente até o final, quem assistiu aí. A gente teve várias perguntas, eu fui tentando trazer algumas aqui para o contexto e para os comentários que a gente estava fazendo. Algumas a gente não conseguiu, mas a gente vai publicar, vai deixar esse material disponível
em todas as nossas redes. Como eu falei também, a gente vai ter um início de uma programação de lives aí, vai estar em todos os nossos canais, o que a gente vai fazer nas próximas semanas. A próxima a gente vai discutir um pouquinho de telemedicina também, então discutir um pouquinho de como as instituições se transformaram da regulamentação para cá, as outras como já estavam se transformando ao longo aí do último ano, dos últimos 2 anos. Então tem bastante coisa aí que a gente vai falar nos próximos dias e nas próximas semanas, né? Acho que vai ter bastante conteúdo para a gente discutir. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Sexta-feira, 18h. Vocês acho que conseguiram ajudar bastante a gente com informação prática, de fato, para ajudar o setor de saúde agora. Eu acho que é o que mais a gente está precisando. E se vocês, enfim, precisarem de qualquer coisa, a gente está aqui disponível para vocês. Natália, se você me permite, eu só preciso tocar num ponto que o Fernando Guerra colocou aqui no chat, nas perguntas. Eu acho que ele está coberto de razão. Nesse momento, por mais que a gente não goste de política, por mais que a gente evite essas questões, nós precisamos nos posicionar e levar informações aos tomadores de decisões. Independente da sua entidade, independente da sua empresa, esse é o momento de nós estarmos externando. Talvez outros setores como a agricultura, outros setores, eles apresentam muito mais as suas reivindicações e alcançam êxito nas suas reivindicações. Eu tenho lutado dentro da ANAP com várias entidades, a gente tem um fórum agora que se reúne a cada 2 dias, nós precisamos nos posicionar junto aos tomadores de decisões. É hora da gente fazer isso, porque senão nós não vamos ter um setor de saúde forte. Tá bom? Muito obrigado, Natália. Muito obrigada, realmente. Eu acho que a gente está no momento que é preciso e que a gente tem visto muitas decisões sendo tomadas e em âmbito global, eu acho, que fogem de toda a prática tradicional e ao normal que a gente está vivendo, né? Então, agora, num ambiente de extrema mudança, de extrema volatilidade, a gente vai ter que se posicionar de forma mais forte realmente. Então, agradeço a todos vocês, inclusive, que estão fazendo esse papel. Acho que todos os representantes aqui dessa discussão são entes que estão se posicionando em relação a isso. Então, muito obrigada. A gente vai colocar aqui na tela agora uma pesquisa de satisfação, QR Code, então se vocês puderem responder também super ajuda a gente passa esse feedback para vocês também. Então, muito obrigada, gente. Valeu. Obrigado a vocês. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.